Vamos dar início a este último bloco de vídeos, que se trata dos estimadores de estados, ok? Então, um pouco mais específico, vamos abranger mais os filtros de Kalman, ok? Mas quando a gente for abranger esses filtros de Kalman, a gente não vai ser tão detalhista, a gente não vai deduzir todas as equações. Vamos, vamos analisar esse filtro de Kalman de uma forma bem geral, abordando 5 tópicos, que no caso seria o que são os estimadores de estados, quais são as suas aplicações, algumas aplicações encontradas na própria internet, uma breve abordagem matemática e modelos determinísticos versus modelos estocásticos, onde os filtros de Kalman se encaixam nessa característica. E por fim, vamos falar um pouco do teorema de Bayesiano. Dando início ao assunto, vamos começar com a seguinte pergunta: o que são estimadores de estados? Bem, de maneira geral, um estimador seria uma regra para calcular uma estimativa de uma determinada quantidade baseada em dados observados. Isso seria uma definição para estatística, certo? Definição retirada do site de pesquisa Wikipédia. Então, levando para o âmbito de controle, uma nova questão será levantada: o que fazer quando encontramos modelos de sistemas que não possuem seus estados medidos? Antes de falar de uma possível solução para a pergunta, eu queria citar uma outra definição sobre estimadores, que seria a definição usada do professor da Universidade do Rio Grande do Sul, Walter Fiter, que fez um trabalho sobre o filtro de Kalman, e nesse trabalho ele diz que um estimador é uma decisão que tem como objetivo uma sequência de observações. Então, as informações serão computadas e o valor que será usado para o parâmetro ou estado de interesse. Então, respondendo à pergunta de forma resumida, quando a gente tem um estado que não consegue ser medido, a solução é estimar esse valor com base em toda a informação disponível no sistema. No decorrer do vídeo, essa questão será sempre levantada de várias formas para que fique clara essa questão do uso estatístico e controle. Continuando nosso assunto de estimadores, temos aqui na figura 1 um modelo que pode ser um sistema geral, um processo, uma planta. Mas é importante lembrar que esse modelo tem que ser um modelo linear, porque estamos falando de modelos de espaço de estados. Então, para projetar um estimador de estado baseado nesse modelo hipotético, claro que em vista que não consigo medir os seus estados, a gente espera que ao passar do tempo, a nossa estimativa acompanhe o valor de estado não medido desse modelo, onde as condições iniciais serão a única diferença a cada passo. Antes de entrarmos em uma abordagem mais matemática do estimador, para uma motivação é interessante falar sobre algumas aplicações do uso desses estimadores, certo? Então, um exemplo interessante que encontrei foi uma tese de doutorado da UFRJ, defendida por Thales Terrola. No caso, foi aplicada uma metodologia em sistemas de transmissão de energia elétrica. Usando as palavras do Terrola, essas transmissões são caracterizadas por apresentarem uma fraca base de dados disponibilizada em tempo real e um elevado grau de informações qualitativas, certo? Então, em relação a isso, achei interessante colocar como exemplo. E outra aplicação também foi na obtenção de um algoritmo aplicado em tempo real para rastreamento de objetos em visão computacional, certo? Então aqui tem, no caso, esse segundo exemplo, tem essa imagem usada no algoritmo. E aqui, para finalizar, tem o uso do filtro de Kalman e o controlador PID, que na seguinte imagem tem um robô que segue aquela dinâmica do pêndulo invertido. Bem, seguindo uma breve abordagem matemática,
Eu digo breve porque não vou fazer as deduções detalhadas das equações. Como dito anteriormente, a aplicação dos estimadores são feitas em modelos em forma de espaço-estado, ok? As equações do modelo de espaço-estado são essas aqui. Essas primeiras são essas duas primeiras. Sendo essa primeira equação é a equação de estado. Essa aqui é a matriz do sistema. A matriz B seria a matriz de entrada. E C seria a matriz de saída. Xt seria o nosso vetor de estado. Pronto. Aqui temos a equação do observador. Essa aqui, no caso. Essas duas aqui, no caso, essa aqui seria do observador e essa aqui seria já ela de uma maneira simplificada. Certo? E aqui seria a equação do observador em malha fechada, sem as suas deduções. Já que a gente tem um erro o erro supostamente real e o erro do observador. A gente sempre vai, a partir de agora, a gente vai sempre usar essa anotação desse chapeuzinho aqui. Okay? E aqui tem, no caso, seria o erro em malha fechada para o caso contínuo e caso discreto. A seguir, a gente vai falar, não vamos deduzir de forma detalhada, mas vamos tentar fazer o máximo para que haja uma compreensão melhor. Pronto. Aqui a gente vai dividir, no nosso caso, em malha aberta e malha fechada, para encontrar nosso modelo do observador. Tudo bem? Então, para obter esse estimador de estado, é bom lembrar que existem inúmeras possibilidades, inúmeras estruturas. Porém, a gente vai usar o modelo linear, que tem essa seguinte forma em malha aberta, onde esse x é o modelo real e esse x aqui seria o modelo do observador. Como desejamos obter um erro que seja igual a zero, um erro quase impossível, para todo t que seja maior ou igual a zero, a diferença entre os estados ela pode ser dada dessa forma aqui. Certo? Então, se a gente assumir a hipótese de que o erro das matrizes A, B, desse par de matrizes aqui, são desprezíveis, a gente chega a esse seguinte resultado aqui, do erro. Certo? Então, é importante lembrar que aqui é uma equação diferencial que tem essa solução aqui, certo? Na forma exponencial. Como é uma equação diferencial de primeira ordem, sendo uma excitação na sua entrada, ela terá essa seguinte forma. Em malha fechada, o erro de estimação pode ser expresso dessa forma aqui. Certo? Sendo a saída y de t, aqui no caso seria a saída real, e menos a saída vista pelo observador, que seria esse y aqui. Substituindo as equações e subtraindo, chegamos a uma nova forma de equação do erro associado. Ok? Então, assumindo a hipótese de que os erros do par de matrizes, desse par de matrizes aqui, são desprezíveis, a equação do erro adquire essa nova forma, vista aqui no quadro. Ok? Então, o observador de estado ele pode assumir uma nova dinâmica em malha fechada, certo? Então, sendo esse K aqui, esse K é uma matriz de ganho com dimensão onde as linhas são iguais à ordem do sistema e coluna iguais ao número de saída.
Então, o nosso novo erro, o novo erro assumido, que eu não vou deduzir todas as formas, mas basta substituir essas equações, essa equação aqui com essa aqui, nós conseguimos obter essa equação para o caso contínuo e caso discreto. Diante dessas duas equações, no caso contínuo e discreto, chegamos à conclusão de que esse erro aqui é uma equação diferencial não forçada, certo? E sua solução exponencial poderá ter dois caminhos diferentes, que seria convergir ou divergir. Para a matriz de uma exponencial convergir, ela precisa ser estável, ou seja, os altos valores dessa matriz precisam ser estáveis. Então é preciso selecionar o ganho K, esse ganho aqui, esse ganho KE, certo? É preciso selecionar esse ganho K pela lei do observador, que foi adotado anteriormente. Então torna-se necessário escolher um ganho K do observador, tal que essa matriz seja estável. Então, essa matriz irá estabilizar se e somente se a matriz A e C forem observáveis. Ou seja, para a expressão do erro convergir, A e C devem ser observáveis. Isso é muito importante. Sendo mais uma forma de encontrar a observabilidade. No caso, seria um outro caminho, mas que não vamos discutir isso. Isso talvez já foi dito em vista de outros assuntos anteriores. Então, escolher esse ganho KE pode ser qualquer um, desde que essa matriz EC seja estável. Então, porque o sistema permite esse deslocamento de altos valores do sistema baseado em critérios de dinâmica. Indo para o último tópico do vídeo, vamos tratar agora de modelos determinísticos e modelos estocásticos, que no caso o filtro de Kalman está presente nesse tipo de modelo. O objetivo do vídeo é tratar de modelos estocásticos, pois esses tipos de modelo eles abrangem casos mais gerais, certo? Então, modelos determinísticos tratam da alocação de polos, que são definidos pelo desempenho que você deseja. E os modelos estocásticos não. Eles, que é o filtro de Kalman, são modelos probabilísticos, ou seja, que trabalham com variáveis aleatórias, fazendo com que o estado não tenha um valor único. Em outras palavras, do que eu estou dizendo, a evolução dos estados não converge para um único ponto. Ok? Então, aqui a gente tem um modelo estocástico, certo? No caso, o filtro de Kalman linear, que busca gerar uma estimativa ótima dos estados do sistema descrito abaixo. No caso, esse sistema aqui escrito. Okay? Então, a gente nota aqui que tem um acréscimo de dois tipos de variáveis, certo? Esse W e esse VK. Esse W e VK são ruídos brancos, ou seja, são variáveis aleatórias. Essas variáveis elas seguem uma distribuição de probabilidade. Bem, continuando sobre o filtro de Kalman, na equação convencional, que é essa equação, no caso, todas as equações estão, cada uma equação aqui está sendo embutida, ela é embutida na outra. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso ganho K, que está explicitado aqui lá de fora, mas ele está aqui dentro. Ele está aqui, esse ganho K está aqui, certo? Então, a equação convencional ela é uma depende da outra. Então, para ficar melhor o entendimento, ela digamos que é separada dessa maneira, ok? Então, continuando sobre o filtro de Kalman, tendo a nossa equação convencional, aí tem alguns elementos conhecidos, sendo essa matriz A, certo? Que a gente já quer a matriz de estado,
quem já está cansado de saber. A gente tem a matriz P, que no caso é uma matriz, vou dizer que é nova, mas nova no sentido de nova do assunto, ok? Que no caso seria a matriz de convariância da estimativa. Esse K é o grande Kalman, que seria a convariância do modelo, enquanto isso aqui enquanto o K é a convariância do modelo, P é a matriz de convariância da estimativa. Tudo bem? E tem aqui a matriz R, que é a matriz de convariância da entrada. Tudo bem? E por fim, pronto, temos somente essas matrizes aqui. X, nós temos esse elemento novo também, que no caso é o xk, que no caso é o vetor original da nossa estimativa. Certo? Então a cada instante ele tem uma estimativa nova e é atualizado baseado em todos esses elementos que estão aqui. A matriz C e o ganho K. Ok? Então, é importante lembrar que o filtro de Kalman ele funciona em duas etapas, chamadas de predição e correção. Na etapa de predição, o filtro de Kalman gera uma estimativa a priori do vetor de estados. E na etapa de correção, caso ela esteja disponível, o filtro toma uma medição que vem de um sensor e faz a atualização, ok? E ela gera uma estimativa a posteriori, certo? No caso seria, por exemplo, um K mais 1, ok? Então, ou seja, para finalizar o vídeo, eu vou falar bem rápido do teorema de Bayesiana. Ok? Então, como foi dito anteriormente, o filtro de Kalman tem duas etapas. A primeira é de predição e a outra etapa é de correção. Associado a esse fato, o teorema bayesiano entra no contexto onde é associado ao armazenamento de dados coletados de observações. Ou seja, as observações coletadas não são descartadas em hipótese alguma. Então, ela possibilita um conhecimento a priori. Com esse conhecimento subjetivo de um modelo, que é o conhecimento a priori, o objetivo é fazer uma estimativa do estado do estado em K, sendo que exista conhecimento dos dados passados K menos 1. Ok? Então, ao obter o modelo, a predição, que é o conhecimento a priori, só reforçando isso, torna novo o estado de conhecimento, onde a gente vai ter um novo valor de xk, dado o valor de k, tal que xk dado um outro k. Esse fato a gente chama de posteriori. Ou seja, a gente chega à conclusão de que o teorema Bayesiana é um modo de aprendizagem contínua. Então, pensando matematicamente, o estado de conhecimento dito, estando em um mundo de variáveis aleatórias, seria uma distribuição de probabilidade. Ou seja, uma distribuição gaussiana. Então, para finalizar, o filtro de Kalman ele tem essa premissa de fazer com que o valor da variável aleatória tenha a menor distância possível do valor mais provável.